Meu dia com Deus, 22 de janeiro. Meditação no livro Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai de hoje tem como título O Verdadeiro Alívio. Vamos à leitura. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Você sabia que a maioria dos nossos problemas reflete em nossa saúde emocional? É nesse âmbito que as questões de distorção de identidade aparecem. Muitas vezes, quando escavamos a fundo nossa história, descobrimos que houve momentos em que as coisas não ocorreram como esperávamos. Em vez de receber acolhimento, fomos abandonados. No lugar do abraço e da atenção de nossos pais, fomos compensados com um presente. Em vez de sermos impulsionados, fomos rejeitados. Enfim, nem sempre foi como idealizamos. E agora, à medida que crescemos, parece que algumas coisas nunca dão certo, não é mesmo? Há alguns anos, fui visitar alguns parentes de minha linhagem paterna. Então, pude entender por que muitas coisas aconteceram na minha vida. Lá fiquei sabendo que meu pai cresceu em um ambiente totalmente disfuncional e violento, sem amor e esperança. É verdade que ele foi responsável por todas as decisões que tomou, mas ninguém é capaz de dar o que nunca recebeu. Ele não ganhou o devido cuidado e amor de seus pais. Aliás, perdeu sua mãe ainda criança, aos 7 anos. Talvez sua trajetória tenha sido carregada de tristeza ou de um vazio que parece impossível de ser preenchido. Mas hoje trago boas notícias. A partir do momento em que você tiver um encontro verdadeiro com Deus Pai, tudo mudará, assim como foi comigo. Somente Ele pode lhe dar a paz que você há tanto tempo procura, pois hoje Ele estende a mão e o puxa para fora dos escombros do seu passado. Creia nisso, entregue-se totalmente e desfrute do alívio e da nova vida que o Pai tem para você. Essa é a leitura da mensagem do dia 22 de janeiro do devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Aqui na lateral do livro tem uma frase que ele destaca, que é essa aqui: quando Deus está no centro, tudo ao seu redor faz sentido. Lendo mais uma vez: quando Deus está no centro, tudo ao seu redor faz sentido. Ele sempre sugere uma leitura bíblica, e a leitura bíblica sugerida hoje é Gênesis, capítulo 16. E a palavra-chave do dia de hoje é ressignificar. Meditando nesse texto sobre o verdadeiro alívio, para quem não conhece a história do pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse devocional Café com Deus Pai, ele teve muitos problemas com o pai dele. Ele conta que o pai dele muitas vezes o maltratava, muitas vezes não dava aquilo que ele precisava, como ele mesmo escreveu aqui, quando ele precisava de afeto, amor e atenção, ele recebia um presente. Quando ele precisava de uma palavra de incentivo, muitas vezes ele era deixado de lado. E aos 13 anos ele conheceu a Jesus e ele começou a ler a Bíblia. E nos momentos de tristeza com o relacionamento com o pai dele,
ele começou a escrever pequenas cartas, e essas cartas ele escrevia para Deus. Em 2023, depois de muitos anos, o Espírito Santo impulsionou esse pastor a escrever um devocional. E o Espírito Santo disse para ele: pegue aquelas cartas que você escreveu para mim e reúna, porque muitas pessoas precisam me conhecer. Então ele escreveu pela primeira vez o Café com Deus Pai em 2023. E em 2023, esse livro, Café com Deus Pai, foi o livro mais vendido no Brasil. Depois de 2023, ele fez mais uma versão do Café com Deus Pai em 2024 e agora em 2025 ele lançou mais uma vez esse devocional, porque foram muitas as cartas que ele escrevia para Deus durante esse período. E aqui nós vemos que ele compartilha conosco que ele foi fazer uma visita na família paterna dele. E quando ele chegou lá, como vamos ler aqui esse segundo parágrafo mais uma vez. Há alguns anos fui visitar alguns parentes de minha linhagem paterna, então pude entender por que muitas coisas aconteceram na minha vida. Lá fiquei sabendo que meu pai cresceu em um ambiente totalmente disfuncional e violento, sem amor e esperança. É verdade que ele foi responsável por todas as decisões que tomou, mas ninguém é capaz de dar o que nunca recebeu. Ele não ganhou o devido cuidado e amor de seus pais. Aliás, perdeu sua mãe ainda criança, aos 7 anos. Então a mensagem de hoje sobre o verdadeiro alívio que ele propõe nesse dia 22 de janeiro é que você ressignifique. O que é ressignificar? É dar um novo significado, é dar um novo sentido para aquilo que aconteceu com você. Muitas vezes você está olhando para aquilo que você passou sob a perspectiva da sua lente, sob a perspectiva dos seus olhos. Olhando pela perspectiva de um garoto, de um menino, de um filho, ele esperava que o pai dele desse para ele atenção, amor em lugar de presente e impulsionamento ao invés de rejeição. Mas o pai dele não estava pronto, não tratou dos próprios problemas emocionais para poder oferecer ao seu próprio filho aquilo que ele não recebeu. Essa mensagem nos traz algumas lições. Somos autorresponsáveis por aquilo que fazemos. Ainda que não tenhamos recebido o amor dos nossos pais, se somos pais e temos filhos, precisamos desenvolver e trabalhar em nós a capacidade de sermos diferentes daquilo que os nossos pais ofereceram a nós, para que os nossos filhos não sofram aquilo que nós sofremos. Então, o primeiro ponto, quando ele fala aqui que é certo que o meu pai, aqui quando ele fala assim, é verdade que ele foi responsável por todas as decisões que tomou, mas ninguém é capaz de dar o que nunca recebeu. Esse pai não tratou das suas questões e acabou gerando, repassando aquilo que ele sofreu para, aqui no caso, o pastor Júnior Rostirola. Mas o pastor Júnior Rostirola, no relacionamento com Deus, já não repassa mais avante aquilo que ele recebeu do seu pai. Porque no relacionamento com Deus, ele entendeu o que aconteceu e ele foi além. Ele superou todo tipo de bloqueio que ele poderia ter em relação ao seu pai, porque ele teve um encontro com Deus. O convite de hoje é sobre ter alívio em Deus. Tanto que a história desse pastor foi justamente essa. Ele começou a escrever cartas para Deus, falando com Deus como seu pai, e foi isso que permitiu que ele crescesse e depois se tornasse um pastor. E anos depois que ele foi
para visitar a família da linhagem paterna, que ele começou a escutar as histórias a respeito do seu pai e ele pôde entender o que fez que o pai dele agisse como agiu. Então, ressignifique. Talvez alguém no seu trabalho, alguém na sua família tem feito ou fez alguma coisa para você que não foi agradável, mas a pessoa só dá aquilo que ela tem. E se você agora não está em condições de oferecer o seu melhor, encontre-se com Deus. Deus, pela ação do Espírito Santo, pode trazer alívio e regeneração e resgate da sua alma e das situações que você enfrentou no passado, para que você consiga dar o amor e a atenção para as pessoas da sua casa e da sua família que você não recebeu. Porque quando você tem um encontro com Deus, Deus dá o amor que você não recebeu, Deus dá a atenção que você não recebeu, Deus preenche a lacuna que há em você, Deus dá o verdadeiro alívio. Lendo mais uma vez o versículo que ele destacou hoje, Jesus disse: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus disse em João, no capítulo 10, que eu vim para dar a vocês vida e vida com abundância. Tem outras versões que dizem vida em abundância. Seja como for, o Senhor tem uma vida em abundância com o Espírito Santo dele, em abundância com a provisão daquilo que você precisa, se você está passando por uma situação de falta de alguma coisa e de respostas para questionamentos que você tem, talvez desde a infância, como o próprio pastor Júnior Rostirola aqui, que é o autor desse Café com Deus Pai, passou. Desde os 13 anos, ele veio escrevendo cartas para Deus a partir da leitura das Escrituras, conhecendo Deus, e isso trouxe para ele alívio. Confie em Deus e ressignifique. A graça e a paz de Jesus com um excelente dia. Amém.